Olá, meu querido irmão. Que bom nós nos reunirmos aqui novamente para meditar na Palavra de Deus. Ela que é a verdade para a nossa vida, é dela que nós tiramos o aprendizado na nossa caminhada cristã. E que bom que a gente pode se reunir transpondo distâncias, fronteiras, que a gente pode meditar juntos, crescer juntos, aprender na Palavra de Deus. E o texto para o nosso final de semana é do Evangelho de Mateus, capítulo 18, os versos 21 a 35, que eu passo a ler para você. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: Empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: É isso o que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Até aqui a leitura do nosso texto. Que situação! Que situação difícil viveu esse servo. Ele devia ser alguém de confiança do rei, uma espécie de banqueiro talvez, porque a fortuna que ele devia para o rei era 50 vezes o salário anual do rei. Então nós estamos falando aqui de uma quantia que os teólogos calculam mais ou menos 170 toneladas de ouro. Você consegue imaginar o que é isso? Era uma fortuna impagável. Nós não sabemos como esse empregado chegou nessa situação, mas os negócios foram errados, foram mal, um atrás do outro, de maneira que ele desperdiçou uma grande fortuna do rei. E agora, no acerto de contas, o rei chama esse empregado e, como ele não pode pagar, ele ordena que ele seja vendido como escravo, sua esposa, seus filhos, seus bens fossem vendidos. É claro que isso não pagaria a conta que ele deve com o rei, mas seria como uma punição por causa dos maus negócios que ele fez. Ele caiu em desgraça. E qual é a reação desse servo? Ele se ajoelha diante do rei e ele implora que lhe dê mais um tempo para ele pagar. Ora, o rei sabia, podia lhe dar mais uma vida, ele jamais conseguiria pagar uma fortuna tão grande. Mas o rei olha para aquele servo e nós não entendemos por quê. Mas ele se compadece desse servo. Ele tem compaixão por esse homem. E por isso, não somente ele não manda vendê-lo como escravo, não somente ele não o prende, mas ele perdoa essa dívida grande.
Uma dívida impagável é perdoada. Então esse homem, quando sai da presença do rei, ele sai um homem livre e aliviado de um peso enorme que tinha nas suas costas. Seria maravilhoso se a nossa história, se a história que Jesus contou, acabasse aqui. Mas o fato é que esse homem sai e encontra um dos devedores dele. E agora, não é alguém que deve toneladas de ouro. É alguém que lhe deve algumas moedas. Eu fiz um cálculo de acordo com o salário mínimo brasileiro. Esse homem deveria estar devendo para esse outro homem cerca de 3 mil reais, vamos dizer assim. Não era tanto dinheiro. Ele tinha acabado de ser perdoado de toneladas de ouro. E agora ele encontra esse homem que lhe deve alguns milhares de reais. E o que ele faz? Ao invés de ser como o rei que mostra sua compaixão, ele exerce o seu direito de cobrança com violência. Ele aperta a garganta desse homem e diz: paga o que você me deve. E o que acontece em seguida? Esse devedor imita sem saber aquilo que ele mesmo tinha feito antes. Se coloca de joelhos, pede tempo para pagar a sua dívida. Mas esse homem não tem a mesma compaixão do rei. Ele manda colocar esse homem na cadeia, onde de qualquer maneira ele não poderia mais conseguir pagar a sua dívida. Quando os conselheiros do rei veem o ocorrido, eles vão contar ao rei o absurdo da situação, a loucura da situação. Sabe, rei, aquele homem é quem tu perdoasse uma fortuna absurda, uma fortuna imensa. Ele colocou um devedor dele na cadeia por alguns trocados. E aí o rei, de maneira correta e justa, se arde em ira, ele se inflama de raiva desse homem e desfaz o que ele tinha feito. Manda prender esse homem e entregá-lo para a tortura, porque antigamente se usava a tortura para descobrir se uma pessoa não tinha dinheiro escondido em algum lugar. E ele manda que torturem esse homem, que o prendam para saber se ele não escondeu o dinheiro. Ou seja, ele voltou a cair em desgraça. Da graça, do perdão, ele foi para a desgraça. Interessante como o rei mudou de ideia de acordo com o comportamento desse outro homem. Veja, a pergunta do Pedro no começo era: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Os mestres da lei, no tempo de Pedro, eles escreviam que alguém deveria perdoar o seu irmão até 3 vezes. Na 4ª vez, não havia mais obrigação, porque isso era um absurdo já, perdoar tantas vezes uma pessoa. Pedro volta para Jesus com a pergunta e ele supera esse número. Ele usa o número 7. É claro, o Pedro era um judeu versado. Ele sabe que 7 na Bíblia é um número que representa plenitude, totalidade, perfeição. Não é à toa que o número 7 está ligado com Deus. Ele cria o mundo em 6 dias, no 7º ele descansa. Nós temos várias referências a Deus como o número 7, a plenitude. E ele usa isso. Senhor, será que eu devo perdoar meu irmão até 7 vezes? E eu desconfio que o Pedro pensou: eu estou sendo generoso demais. Eu estou sendo perdoador demais. Mas a resposta de Jesus é: Pedro, não 7 vezes, mas 77 vezes. 2 vezes a plenitude. Ou, como diz outra versão, 70 vezes 7. É muito mais. E com essa expressão, Jesus está querendo dizer para Pedro: Pedro, você tem que perdoar sempre. Sempre. O Pedro entendeu a lição. Nós entendemos a lição. Nós ouvimos a parábola de Jesus. Mas como é difícil. Como é difícil perdoar. Esse discurso de Jesus,
está no contexto ali do Evangelho de Mateus, onde são explicadas as parábolas do reino, onde Jesus fala de como é o reino de Deus, de como são os valores do reino de Deus. E no reino de Deus, o perdão, ele é uma tônica. O perdão, ele é sempre presente. Por quê? Porque cada um de nós foi perdoado por Deus. Na cruz, Jesus nos deu o perdão para todos os nossos pecados, para tudo aquilo de pecaminoso que nós somos, porque nós somos pecadores. A nossa dívida exigiria a nossa morte e exigiria morte eterna, sofrimento eterno. Jesus toma sobre si esse sofrimento, ele paga a nossa dívida e de repente nós nos vemos como aquele servo que teve uma dívida incalculável paga, perdoada. Agora, uma vez que somos perdoados, será que nós não fazemos como esse servo da parábola? Será que nós também não pegamos os nossos devedores pelo pescoço? Será que a gente não é severo com as outras pessoas, esquecendo que nós somos agraciados? Porque facilmente nós não queremos perdoar, principalmente se somos atingidos na nossa honra, aquele sentimento de valor próprio. Nós imaginamos que as pessoas nos devem alguma coisa. E facilmente nós viramos a cara, facilmente nós excluímos a pessoa, facilmente nós negamos o nosso perdão. Isso tem a ver com o nosso orgulho, com a nossa autoestima, com o que nós pensamos de nós mesmos, que nem sempre corresponde à realidade. É preciso que o cristão tenha sempre diante dos seus olhos o valor da imensidão que foi pago por ele, para então poder olhar para aqueles que lhe devem alguma coisa. O Pai Nosso ensina assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Quem é perdoado tem que perdoar. Eu sei que há pessoas que não querem o perdão. Eu sei que há pessoas que preferem viver no desamor. Eu sei também que tem pessoas que têm dificuldade extrema em pedir perdão. Será que não estamos apenas nos enganando a respeito da dívida que foi perdoada? E vejam como o perdão é importante na caminhada cristã. Sem o perdão, também o Rei não nos perdoa. Se não estivermos dispostos a aprender do Criador, a aprender do nosso Senhor, a exercer o perdão, então também não teremos perdão. É uma condicionante. Essa bênção da graça está condicionada a ser agraciador de outros também. Que Deus permita que nós tenhamos a exata noção do quanto nos foi perdoado. Porque se nós tivermos essa exata noção, tudo aquilo que os outros podem nos fazer será pequeno. Tudo aquilo que eu sofra no relacionamento com outras pessoas será pequeno. Eu não esperarei a outra pessoa vir se humilhar de joelhos para estender meu perdão, mas eu posso perdoar do meu lado, mesmo que a pessoa não me procure mais. Eu posso procurá-la, mesmo que eu não esteja errado, mesmo que dentro do meu entendimento o ofendido tenha sido eu. Eu posso procurar essa pessoa para fazer as pazes, mesmo à custa de perdas materiais, perdas no orgulho. Eu posso e devo procurar aquela pessoa a quem eu tenho algum sentimento ruim. É verdade que nem sempre a paz será possível, mas é preciso que nós, como cristãos, façamos a nossa parte. Não dá para ser cristão, perdoado por Deus,
e não entender o perdão. Não dá para ser cristão, perdoado por Deus e não se arrepender do mal que fazemos às outras pessoas. E nesse momento eu gostaria de lhe perguntar: a quem você está devendo perdão? Será que você deve perdão ao seu pai, ao seu filho, ao seu colega de trabalho, à sua esposa, seu marido? A quem você deve perdão? Gostaria de perguntar também: você precisa pedir perdão para quem? Você precisa pedir perdão para alguém que te ofendeu? Você precisa pedir perdão para alguém que você ofendeu? A quem você está devendo? A quem você está em dívida? Talvez essa mensagem venha chegar para você no momento em que você está distante de pessoas que ama. Faça a sua parte. Não considere uma humilhação o ter que pedir perdão, o querer fazer a paz. O próprio Senhor disse: bem-aventurados são os pacificadores. E assim são os que pedem perdão e os que se arrependem. O caminho para o céu é muito bom. É bom demais para que a gente perca esse caminho, perca a nossa vida por causa de orgulho, por causa de mágoas, por causa de dores. E uma vez que fizemos tudo possível, então podemos descansar. Se a outra pessoa não nos perdoa, isso agora é entre ela e Deus, mas a nossa parte nós fizemos. Eu desejo de coração que a tua vida seja leve, porque quem não perdoa leva um fardo muito pesado nas costas. Carrega rancores e mágoas que lhe assombram nas noites sem dormir, nas decisões da vida que são tomadas por ira, por raiva, por desgosto. Que Deus te abençoe, que você não tenha essa bagagem para carregar e que você aprenda, assim como Pedro teve que aprender, a perdoar 77 vezes, 70 vezes 7. Amém.